Fala galera, vocês estão na playlist Por quê? Uma playlist aqui do canal com foco em demonstrações de fatos e fórmulas matemáticas. Funciona da seguinte maneira: eu abro uma enquete lá no Instagram e vocês respondem qual fórmula matemática vocês gostariam que eu demonstrasse. Ok? Vou deixar aqui passando as redes sociais do canal para que vocês possam participar das próximas enquetes e deixar lá qual fórmula vocês gostariam que eu demonstrasse, qual teorema vocês gostariam que eu demonstrasse, qual resultado vocês apenas aplicam, mas não sabem por que funciona. Tá bom? O pedido de hoje é a demonstração da fórmula de solução da equação polinomial do segundo grau, ou como a gente deve conhecer aqui no Brasil, a maioria de vocês, a fórmula de Bhaskara, que diz o seguinte: as soluções de uma equação do tipo ax² mais bx mais c igual a zero, com a, b e c números reais e o a diferente de zero, são da forma x igual a menos b mais ou menos a raiz de delta sobre 2a, onde o delta é igual a b ao quadrado menos 4ac. Para a gente demonstrar essa fórmula, a gente vai utilizar uma técnica que é conhecida como completamento de quadrados. Nós vamos observar essa equação polinomial do segundo grau e perceber que ela tem certa similaridade com o produto notável a mais b ao quadrado, né? Que a gente fica com a ao quadrado mais 2ab mais b ao quadrado. Nós vamos tentar reescrever essa forma canônica da equação polinomial do segundo grau numa forma fatorada que fique semelhante ao produto notável quadrado da soma, ou a fatoração do trinômio quadrado perfeito. Então vamos lá, vamos tentar observar o que a gente pode fazer. Quando a gente tem ax² mais bx mais c, a demonstração clássica do fato, tá? Observa que o ax² deve ser um termo quadrático. E aí a demonstração clássica pega aqui, e como a é diferente de zero, nós podemos dividir toda essa equação por a, de modo que a gente ficaria com x² mais b sobre ax mais c sobre a. Só que nessa demonstração clássica, a gente acaba fazendo um completamento de quadrados com fração. E eu quero evitar isso, eu quero fugir dessa demonstração clássica. Vou trazer para vocês uma demonstração um pouquinho diferente. Ao invés de dividir todo mundo por a para chegar nesse quadrado, que tal se nós multiplicarmos toda a equação por a? Notem que quando a gente faz isso, nós vamos chegar em a ao quadrado x² mais abx mais ac igual a zero vezes a, que é zero. Assim, nós conseguimos construir um termo quadrático. Notem que esse primeiro termo aqui é ax ao quadrado. Então já temos a primeira parte que a gente queria. Seria tudo lindo se o nosso segundo termo fosse um 2ab, né? Pena que não tem um 2 aqui. Eu sei que você, mais malandro, pode estar pensando no seguinte, né? Isso aqui é exatamente 2ax, que é o primeiro termo, né? Que seria aqui o a, vezes quem? Para que dê abx, basta eu multiplicar por b sobre 2. Notem que quando a gente multiplicar isso aqui, ó, 2ax vezes b sobre 2 dá o abx. E aí o nosso segundo termo, para completar esse quadrado, seria o b sobre 2. Só que aí eu não consigo fugir tanto da demonstração clássica. Porque, quando eu dividia por a, eu também teria que completar alguma coisa fracionária. E eu não quero fazer isso, eu não quero trabalhar com a fração. Então sabe o que eu vou fazer? Eu vou pegar toda essa nossa equação e vou multiplicar por 2, para fazer aparecer um 2 aqui, assim como a gente tem na fórmula do quadrado da soma. Se eu multiplicar todo mundo por 2, olha o que a gente faz, né? A gente vai ficar com 2a ao quadrado x² mais 2abx mais 2ac igual a zero. E agora a gente fez aparecer, né, 2 vezes ax vezes b. Não estou trabalhando com a fração. Só que aí tem um grande problema. A gente acabou de desconstruir o quadrado que a gente tinha. Ou pelo menos deixar esse cara aqui como um quadrado de um número muito feio, né? Porque isso aqui é ax vezes raiz de 2 ao quadrado. Pelo amor de Deus, se eu não queria trabalhar antes com a fração, com raiz, com um número irracional, é que eu não quero mesmo. Então a gente vai ter que pensar no seguinte:
Multiplicar por 2 não foi uma boa saída para essa nossa proposta de demonstração. Eu tenho que pensar num número que faça aparecer um fator 2 aqui, nesse termo do meio, para a gente poder ter o 2ab, e que, ao mesmo tempo, não destrua o quadrado aqui no primeiro termo. Cara, então a gente tem que pensar num número que é múltiplo de 2 e que é um quadrado. Se a gente pensar um pouquinho, a gente chega em qual número? Quem respondeu 4 mandou muito bem. Se eu multiplico toda essa equação por 4, notem que 4 é um múltiplo de 2, para essa parcela aqui do 4abx, e 4 é um quadrado perfeito, ele é 2 ao quadrado. Então, multiplicando por 4, nós faremos aparecer o 2 no termo do meio, tal qual no produto notável, e não perderemos um quadrado do primeiro termo, porque 4 é um quadrado perfeito. Olha como é que a gente vai ficar. 4a ao quadrado, x ao quadrado, mais 4abx, mais 4ac igual a zero. E olha que lindo que a gente fez. Nós temos um primeiro termo que é um quadrado, é o 2ax ao quadrado. O segundo termo é exatamente 2 vezes 2ax, isso aqui já dá 4ax, vezes quem? Vezes b. Ou seja, para que a gente consiga escrever essa fatoração aqui, está faltando só o segundo termo ao quadrado. Está faltando apenas b ao quadrado. Então, o que eu vou fazer? Eu vou, propositalmente, adicionar b ao quadrado nessa igualdade. Túlio, eu posso fazer isso? Sim, só tome um cuidado. Se eu adicionar b ao quadrado somente no primeiro membro, a gente tem um problema. A gente acabou de desbalancear essa igualdade. Se eu adiciono b ao quadrado neste membro, eu também preciso adicionar b ao quadrado ao segundo membro. E aí sim, a nossa igualdade continua a mesma. Notem até porque se eu quiser cancelar esse b ao quadrado, eu posso cancelar e eu retomo para a equação de cima. Então eu mantive uma equivalência entre as duas igualdades. Só que isso é extremamente interessante, porque vai permitir escrever esse termo como 2ax mais b ao quadrado. Notem que a gente acabou de escrever o quadrado do primeiro, tá aqui, 2 vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo. E agora a gente vai conseguir algo muito interessante. Notem que eu tenho 2ax mais b ao quadrado, mais 4ac igual a b ao quadrado. Se eu isolar no primeiro membro o termo que tem x, nós vamos ficar com 2ax mais b ao quadrado igual a b ao quadrado menos 4ac. Essa parcela 4ac que estava somando vai para o segundo membro invertendo a operação, vai para o segundo membro subtraindo. Notem que interessante agora. Nós temos uma equação que está gerando apenas em torno de x. Né? O que a gente vai fazer? Olha quem apareceu aqui. B ao quadrado menos 4ac. Olha o nosso delta. Esse valor aqui é o nosso delta. Tá? Esse delta, historicamente, na matemática, tem a ver com variação. Se vocês pensarem até na física, dê aquela olhada, delta S, delta T, delta V, são variações. Ou seja, isso aqui é a variação que ocorre entre os coeficientes b vezes b, b ao quadrado, e 4ac. Esse delta também é conhecido como discriminante da equação polinomial do segundo grau. Discriminante porque esse valor vai discriminar a qualidade das raízes da nossa equação polinomial do segundo grau. Percebam que a, b e c são números reais. Números reais são fechados para a soma e para o produto. Esse valor que aparece aqui é um valor real. E para que eu tenha um número ao quadrado sendo um valor real, eu preciso que esse valor real seja não negativo. Ou seja, para que eu tenha raízes reais na minha equação, o meu delta tem que ser algo maior ou igual a zero. Por isso que depois, quando vocês estudam o estudo do sinal do delta para as equações,
você percebe que quando delta é maior do que zero, a gente acaba tendo duas raízes. Quando delta é igual a zero, a gente tem uma raiz com multiplicidade 2. Quando delta é menor do que zero, nós não temos raízes reais. Essas raízes vão pertencer a um outro conjunto, né? Então vamos ver como é que a gente terminaria o problema. A gente já sabe que 2ax mais b ao quadrado é igual a b ao quadrado menos 4ac. Isso aqui é muito parecido com resolver coisas desse tipo aqui, ó. Como é que eu resolvo n ao quadrado igual a 9? Tem muita gente que fala, né? É só tirar a raiz do 9. Tomem cuidado, porque tirar raiz, a raiz quadrada, ela é uma função. Ela é uma função, é uma relação bem definida entre números reais não negativos que responde números reais não negativos. Então, se eu te pergunto quem é a raiz quadrada do 9, a resposta é 3. Olhar para n ao quadrado igual a 9 é uma pergunta um pouco mais sutil. Essa pergunta, na verdade, é qual número que ao quadrado é igual a 9? E aqui a gente tem uma sutileza, porque eu tenho duas respostas para esse n. A gente sabe que 3 ao quadrado é igual a 9. Entretanto, menos 3 ao quadrado também vai ser igual a 9. Então, quando a gente tem algo do tipo 2ax mais b ao quadrado igual a delta, se essa nossa equação admite raízes reais, o 2ax mais b ele vai ter que ser igual a mais ou menos a raiz do delta, tal qual esse nosso exemplo numérico aqui com 9. Notem que a resposta do n pode ser o valor positivo da raiz do 9 ou o valor de menos a raiz do 9. Porque ambos os valores, quando nós elevamos ao quadrado, vão chegar no 9, ou aqui no nosso caso, chegariam no delta. Então, quando a gente for resolver, nós teremos que 2ab é igual a mais ou menos a raiz quadrada do delta. Porque raiz de delta ao quadrado dá delta, e menos raiz de delta ao quadrado também vai dar delta. Isolando a parte que tem x, nós teremos 2ax é igual a menos b mais ou menos raiz de delta. Isolando x, nós vamos passar esse 2a dividindo, não há problema, pois o a é diferente de zero, a gente já tinha visto isso antes. Nós vamos chegar em x igual a menos b mais ou menos raiz de delta sobre 2a, onde o delta é b ao quadrado menos 4ac. E aí a gente chega na demonstração da fórmula. Bom, galera, então essa é a demonstração, uma demonstração belíssima. Há a demonstração iniciando aqui, dividindo tudo por A, mas essa vocês encontram em vários livros, em vários outros canais aqui mesmo do YouTube, tá? É só procurar. Eu tentei uma demonstração um pouquinho diferente. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, galera, não se esqueçam de se inscrever no canal e deixar o like de vocês, que são ações super importantes para o crescimento do canal. Ativem também o sininho de notificações para vocês receberem a notificação sempre que a gente postar um vídeo novo aqui no canal. Tá bom? Galera, um abraço, um beijo e até a próxima. Valeu!